Esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Num sábado, Jesus estava passando através de plantações de trigo. Seus discípulos arrancavam e comiam as espigas, debulhando-as com as mãos. Então alguns fariseus disseram: por que fazeis o que não é permitido em dia de sábado? Jesus respondeu-lhes: acaso vós não lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando estavam sentindo fome? Davi entrou na casa de Deus, pegou dos pães oferecidos a Deus e os comeu, e ainda por cima os deu a seus companheiros. No entanto, só os sacerdotes podem comer desses pães. E Jesus acrescentou: o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Palavra da salvação. Sentados todos, meus irmãos e minhas irmãs. Nós estamos celebrando também o sábado da 22ª semana do tempo comum. E hoje nosso Senhor nos apresenta o texto de São Paulo a Colossenses, no capítulo 1, versículo 21, que nos traz São Paulo expondo à comunidade de Colossas que todos eram estrangeiros, ou seja, não participavam das grandes graças do Senhor antes, da chegada de Cristo, antes dele se doar e se entregar, no alto da cruz. E então ele destaca a santidade, que todos nós precisamos viver em decorrência disso. Pelo batismo nos tornamos santos, não santos do altar. Não estou falando desse tipo de santidade, ou a santidade da ausência de pecado, mas estou falando da santidade da eleição. A palavra santo vem, do termo hebraico kadosh, que significa eleito, separado. Então somos eleitos do Senhor, somos convidados a viver essa eleição. Então pelo batismo somos libertos, de todo tipo de pecado, quando crianças, do pecado original. E assim desde então somos convidados para permanecer firmes nesta vida de santidade. É o que São Paulo no versículo 23 vem nos dizer: mas é necessário que permaneçais inabaláveis e firmes na fé, sem vos afastardes da esperança que vos dá o evangelho que ouvistes. Então, permanecer firmes na fé é sempre a nossa postura, a posição a realizar até o fim, da nossa vida. Então, que a gente possa resgatar sempre esta nossa vida de santidade. O evangelho de hoje, o tema é bastante nítido, fala do repouso sabático dos judeus, que Jesus dá um novo sentido, um novo significado. Para nós, o dia do Senhor por excelência se transforma no domingo, que foi o dia que o Senhor ressuscitou, foi o dia que o Senhor fez as aparições, foi o dia que o Senhor Jesus também enviou o Espírito, e assim sucessivamente. É o dia do cristão, do católico por excelência. Mas a gente não deve vivenciar o domingo como os judeus e algumas outras pessoas vivenciavam o sábado, por exemplo. Colocam leis, regras acima de tudo e de todas as coisas. Se tiver alguém morrendo, deixa morrer, porque hoje é sábado, Então a gente precisa tomar muito cuidado para não sermos escravos do domingo, ou da mesma forma que os fariseus e mestres da lei, no tempo de Jesus, eram escravos do sábado. O homem não foi feito para o sábado, sim, o sábado foi feito para o homem, para ajudar o homem, o ser humano, a louvar e bendizer a Deus. O domingo corresponde também isso para todos nós. O homem não foi feito para o domingo foi feito, para o ser humano louvar e bendizer a nosso Deus. Tanto que tem até um opúsculo, um livro, um documento, na verdade, da igreja, chamado Dies Domini, um documento muito interessante, que pretendo futuramente trabalhar um pouco com a nossa comunidade, o dia do Senhor. Que o dia do Senhor não é somente o dia de rezar, não é para passar o dia rezando. Primeiro, cumprir o preceito dominical, de participar da Eucaristia, da Santa Missa.
Mas também o domingo é o dia de estar com a família, domingo é o dia do descanso, domingo é o dia de a gente lembrar das graças que o Senhor realizou na nossa vida durante a semana e ao mesmo tempo já entregar, né, toda a nossa semana. Então esse é o sentido maior do domingo. Domingo é o dia da ressurreição, o dia da gente, né, procurar também o descanso. A gente vai à missa, a gente faz as nossas orações, a gente louva e bendiz a Deus como um compromisso mais importante desse dia. Infelizmente tem pessoas que trocam ou que colocam a missa em segundo, terceiro, quarto plano e olhe lá, como se fosse uma obrigação minha, um favor, não obrigação não, um favor, né, que a gente faz a Deus, que na verdade não é favor nenhum que a gente faz ao Senhor. Deus não precisa de favores nossos, ou precisa. Se alguém disser que eu estou errado, por favor, pode me corrigir depois da missa, obviamente, não agora. Deus não precisa de favor nenhum. Nós é que precisamos das bênçãos e graças de Deus. Então é importante, é necessário que a gente também coloque isso, né, como uma graça nossa de participar das missas dominicais, uma graça nossa. Então Jesus nesse texto, ele vem então começar a tocar numa questão crucial, né, para os judeus. E por conta também dessa questão, ele criou, né, na verdade não ele, mas os judeus, principalmente as autoridades, não todos, mas as autoridades judaicas, criaram uma grande antipatia com Jesus, o desejo de matar, o desejo de se vingar, o desejo de fazer algum mal contra ele aumentou drasticamente. Porque Jesus tentava dar humanidade às leis que eram impostas, né, pelas autoridades judaicas. Tentava dar humanidade, né? Tentava dar o instinto, na verdade, da posição, ou então a condição, nessa palavra que está tentando encontrar, a condição de melhora, de cumprimento, porque às vezes não tinha nem condição, era tanta lei, era tanta coisa, que eu não tinha nem condição de cumprir a rigor. E algumas leis até se chocavam, né, de tanto elaborar leis, preceitos, regras, coisinhas miúdas, coisinhas pequenas, e ficava até difícil. Era mais um fardo do que uma graça obedecer. Então Jesus vai tratando, né, de organizar, né, de dar o pleno cumprimento da lei, a sua profundidade. Jesus não deseja abolir lei nenhuma, como o próprio nos falou os textos bíblicos, mas sim dar o pleno cumprimento da lei. Então que a gente possa valorizar o nosso sábado, que é no domingo, o dia do Senhor, por excelência. Que a gente também, né, possa olhar para as leis, regras, preceitos, como um caminho de vida, de santidade, e que a gente possa sempre resgatar esta eleição que o nosso Senhor fez a nós no dia do nosso batismo. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.